O doutor Gustavo Kaposiama, advogado, professor, candidato à presidência da OAB pela chapa 2 aqui no município de Guarujá. Doutor Gustavo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, em nome da chapa 2, participar do seu programa, de enorme prestígio na cidade. Ô, doutor Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre a sua formação, para que o telespectador conheça, e especialmente também os advogados, né? Conheçam a sua vida, o seu currículo. O senhor se formou por onde? Pela Católica de Santos, em 1996. Iniciei na profissão logo no primeiro exame da ordem sequencial, desprovido de qualquer contato, de qualquer familiar atuante na área do direito. Sei que não foi fácil, reconheço talvez essa grande dificuldade que o jovem advogado enfrenta, de iniciar na profissão sem ter um respaldo familiar, um respaldo de alguém. Abri escritório em Guarujá, eu sou oriundo de Santos, mas um apaixonado por essa cidade. Quanto tempo você está no Guarujá? Eu estou no Guarujá desde 1998. Desde 1998, inicialmente, os 4 primeiros anos eu passei com o escritório em Vicente de Carvalho, até que, por força da docência, que é uma atividade que eu cumulo com a advocacia, eu acabei me vendo mais vinculado ao município, à sede. E aqui estou, já desde 2001, mais ou menos, 2002, advogando, exercendo o magistério no ensino superior, pregando o direito como uma forma de trazer às pessoas um país melhor. E promover justiça social, né? Promovendo justiça social, sem dúvida. Bom, aí vamos ver aqui então, eu só estou em que área? Eu atuo na área civil, na área do consumidor. Meu mestrado foi na área de direitos difusos e coletivos, com ênfase no consumidor. Mas eu sou um apaixonado, efetivamente, pelo direito público, sobretudo direito administrativo, área em que leciono, inclusive. Agora, doutor, quem são os componentes aí da sua chapa? Olha, foram escolhidos a dedo, Wellington. Eu tenho como vice a doutora Niquele Nicomedes Campos da Silva, uma advogada muito investida da defesa dos direitos dos deficientes físicos. Eu tenho como secretário-geral um advogado ilustre na cidade e que já prestou relevantes serviços na área da justiça social, Dr. Gilvan Costa Saldanha. Como secretária adjunta, eu tenho uma advogada nova, mas muito atuante mesmo, doutora Leslie Matos Rey, preocupada com sua formação, foi estudar em Portugal, tem pós-graduação lá, uma equipe muito qualificada. E por último, como tesoureiro, outro membro muito qualificado e atuante na Justiça do Trabalho, doutor Fabrício Augusto Aguiar Leme, também colega professor. Agora, você, claro, deve estar de olho aí como é que caminha a advocacia, não só no Guarujá, mas em todo o país. Que tipo de postura antiética o senhor vê que o senhor gostaria de inibir sendo presidente? Desrespeito às prerrogativas do advogado. É inaceitável ver um advogado sendo aviltado, sendo violado numa prerrogativa. E isso me dói mais quando eu vejo que o violado é um jovem advogado. O jovem advogado ele precisa ter um apoio mais intenso por parte da instituição. Ele precisa ter orientação e, principalmente, eu acho que a ordem deveria disponibilizar um canal 24 horas de contato para coibir, repudiar, recriminar qualquer ato que atente às nossas prerrogativas. Essa é a sua pretensão? Essa é uma das nossas bandeiras. Nós temos... Então, o senhor vencendo a eleição, o senhor vai criar uma prerrogativas 24 horas, um sistema de plantão? Hoje nós temos tecnologia fácil para isso. WhatsApp, nada impede que a gente tenha a classe unida por um canal de WhatsApp que poderia ser perfeitamente alternado entre os membros da comissão de prerrogativas e até mesmo membros da diretoria. E o senhor acha então que hoje um dos principais problemas da categoria é essa, a questão da falta de respeito com as prerrogativas? Não só, eu acho que a categoria está caindo num descrédito, infelizmente, junto à sociedade. Por quê? Porque nós precisamos aproximar a sociedade da ordem. A ordem ela tem finalidades institucionais ligadas à justiça social, não só à defesa do Estado Democrático de Direito, mas a ordem deve estar vigilante quanto aos feitos da administração pública. Agora,
essa dissociação, esse distanciamento da sociedade, talvez seja, hoje a imprensa mudou muito, TV, internet, e aí o pessoal vê lá na televisão que o advogado está defendendo o cara que roubou o dinheiro público, está defendendo o assassino que matou a criancinha. E não entende que no direito você tem que ter, o assassino tem que ter direito à ampla defesa, porque senão ele não pode nem ser condenado. E como trabalhar em cima disso? Talvez num trabalho de orientação. Uma das grandes conquistas da humanidade foi o direito de defesa. E o devido processo legal, ele deve ser respeitado. Sempre. Mas a gente entende isso porque nós sentamos no banco de faculdade e lidamos com isso no dia a dia, ou que não seja no dia a dia, tem a formação cultural, né? Agora, para o cidadão que está assistindo a gente agora, não especificamente só para os advogados, né, que são seus eleitores, para o cidadão não fica tão claro assim. Não fica. A presunção de inocência, que também é um princípio fundamental. Agora parece que a pessoa já é culpada antes de tudo, exatamente, né? Exatamente. Isso é muito triste, porque é difícil aquilatar a culpa, né? Formular um juízo sobre alguém ou sobre uma determinada postura envolve necessariamente uma dialética. É um pré-julgamento que se faz, né? Isso é triste, é lamentável. Quantos injustiçados já não foram condenados à toa? Até em países como nos Estados Unidos, quantos não estavam a caminho da pena de morte, de uma cadeira elétrica, e de repente se descobriu a sua inocência? Agora, é claro que com essa crise que está aí no país e com as escolas de direito formando cada vez mais jovens, seria possível o senhor trabalhar no nível municipal com a ampliação aí do mercado para o advogado, principalmente pelo jovem? Uma das nossas bandeiras corporativas é a ampliação do mercado através de uma maior divulgação da arbitragem como meio de solução de conflitos de interesse. Como seria isso? A arbitragem, infelizmente, no Brasil ela não tem funcionado a contento. Mas países... qual a estrutura? São as câmaras arbitrais. A sociedade é um pouco cética em relação à arbitragem e na verdade, nem a conhece. Então, mas eu digo assim, como é que o senhor vai implantar isso? Através de parcerias. Parceria é a palavra da vez. Parceria com quem? A associação comercial poderia nos ajudar bastante na divulgação da arbitragem. Tem as câmaras de direito arbitral existentes na nossa região. Então, acho que seria aí um caminho muito produtivo para o advogado. Agora, realmente, não, a arbitragem não tem mais condição da gente ir para a justiça e ficar 10 anos esperando por uma solução que às vezes um probleminha de um copo d'água. Exato. É isso também que a população fica sem entender, porque que nada acontece. Essas condenações que aconteceram aí no Mensalão e estão acontecendo agora na Lava Jato, acredito eu que só aconteceu porque, por exemplo, o ministro que era do Supremo, ele deu uma atropeladazinha. Se ele não atropelasse, não tinha ido ninguém para a cadeia. É bem provável. Pelo que a gente assistiu, né? A gente não conhece o processo. Exato. Mas se ele não tivesse dado uma atropeladazinha, atropelada justamente por quê? Ele foi um menino pobre, negro, discriminado, então ele chegou uma hora que ele extrapolou. Exatamente. Extrapolou e acabou colocando meia dúzia na cadeia. Então, é isso que a população gostaria de ver, mas infelizmente nem tudo pode ser assim toda hora, né? Infelizmente. Porque as instituições precisam ser preservadas. Agora, a desvinculação também do universo político partidário. Vocês vão atuar junto com o partido, com algum prefeito, o prefeito que vai ganhar, que vai perder? Como é que vai ser a postura da OAB na sua presidência? É pressuposto para uma atuação imparcial que a ordem esteja completamente desvinculada do universo político partidário. Então, mas aí como é que você vai fazer para fiscalizar? A gente poderia ter perfeitamente comissões mais ligadas à sociedade, a fim de conferir uma maior vigilância nas questões relativas à justiça social e aos descalabros da administração pública. Nós temos aí, a Câmara, por exemplo, a Câmara está protelando aí votações sobre a questão da merenda de novo. Eu queria saber que tipo de postura o senhor tomaria se tivesse o poder que tem o presidente da OAB numa situação dessa.
Uma situação como essa, eu acho que a ordem deveria estar mais presente, acompanhando de perto esse processo e, se necessário, intervindo nele. A sociedade precisa ter uma resposta. Como seria essa intervenção? Seria uma intervenção dentro das finalidades institucionais da ordem. A ordem tem prerrogativas garantidas em lei federal, de modo que, se ela percebe que o procedimento não anda, ela tem como buscar meios para que ele tramite e obtenha-se, ao final, uma resposta que a sociedade tanto reclama. Agora, também muito se fala aí que a prefeita isso, a prefeita aquilo, que contratos superfaturados, que isso e que aquilo. Qual vai ser a sua postura numa eventual presidência da OAB? Basicamente o seguinte, tem questões que dizem respeito ao Ministério Público. Eu acho que a ordem ela deve entrar sempre quando se percebe uma certa inércia do Ministério Público. Né? O titular desse direito, pela Constituição, aquele que tem o dever de agir efetivamente é o Ministério Público. Que é o fiscal da lei. Que é o fiscal da lei. A ordem, ela deve atuar, no meu ponto de vista, supletivamente, diante da inércia do Ministério Público. A ordem tem legitimidade para as ações civis públicas. Se a gente tiver um bom contato em São Paulo, para nos garantir essa legitimidade, por que não ajuizarmos as ações necessárias para a tutela dos interesses sociais indisponíveis? E você acha que hoje o jovem advogado ele está ligado nisso ou ele está preocupado em sobreviver porque ele está tendo que trabalhar demais ou não tendo trabalho para poder pagar as contas do escritório, coisas do tipo? O jovem advogado, ele naturalmente tem que se preocupar com o seu ganha-pão, com o seu alimento. Essa preocupação deve ser de todos, naturalmente que inclusive do próprio jovem advogado. Mas essa preocupação ela deve ser principalmente da própria ordem enquanto instituição. Como é que você acha que deve ser a atuação do jovem advogado, principalmente porque eles estão nas mídias sociais aí? Você acha que as mídias sociais atrapalham ou ajudam o direito? Eu acho que as mídias sociais ajudam o direito, né, na difusão do conhecimento e tudo mais. Entretanto, é necessário que se tenha muito cuidado no que diz respeito às normas éticas. Infelizmente, a gente Qual tipo de cuidado que o senhor aconselha? Em termos de normas éticas, eu acho que, primeiramente, um trabalho de orientação para que o jovem advogado e todos os advogados em geral conheçam as normas. Num segundo momento, penso que a questão da ética, ela deve, para ser efetiva, ela deve ser fiscalizada. O doutor Gustavo, atualmente a OAB é presidida por doutor Frederico, que já esteve várias vezes como presidente, o Tucunduva, que também era do grupo político, dentro da OAB, político, eu digo interno da OAB. O senhor tem o apoio do Fred? Vai ter? Como é que está isso? Eu acredito que o doutor Frederico Antônio Graça deu apoio à nossa chapa 2. Me parece que é um caminho natural, até porque nós compartilhamos escritório há mais de uma década, né, com total independência. Ele tem a sala dele, eu tenho a minha sala, ele tem a clientela dele, eu tenho a minha. Evidente que ele é livre para apoiar qualquer outra chapa. E eu não ficaria ofendido se ele o fizesse. Mas acredito que ele, assim que tomar conhecimento das nossas bandeiras, dos nossos projetos, sabendo sobretudo da integridade e da capacidade dos membros que compõem a chapa 2 por uma OAB comprometida e forte, tenho quase que certeza que ele vai nos apoiar abertamente. Muito bem, você que é advogado acompanhou a entrevista, você que não é advogado, mas que acompanha aí as informações da cidade, uma eleição importante está para acontecer. Dr. Gustavo Kaposiama, advogado, professor, candidato à presidência da OAB no município do Guarujá. Com ele que nós conversamos nesse terceiro e último bloco. Então a gente vai agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar, colocando um ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.